Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de filosofia, mais especificamente a teoria crítica. E solta a vinheta! É o seguinte, começando a falar um pouco sobre a introdução e o cenário em que se cria a teoria crítica. É um cenário de pós-revolução industrial, início do século XX. No início do século XX, nós temos os principais acontecimentos que marcaram praticamente a história da humanidade. Primeira e Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos regimes totalitários. Nazismo, fascismo, tem até aqui vídeo no canal, tá certo? Vídeo de história. Mas isso fica para outro assunto, para outra hora, tá certo? Com a evolução do sistema econômico e técnico-científico, nós temos também uma evolução na nossa sociedade, no progresso da nossa sociedade, um progresso na razão em geral. É isso que se espera com a evolução científica, a evolução de todo o conhecimento tecnológico. Mas é isso que se tem? Não. Não é isso que se tem. A gente tem uma prova muito grande disso no século XX, tá certo? Vamos falar agora sobre a barbárie e o indivíduo. É o seguinte, há muito tempo atrás, acreditava-se que o termo bárbaro se referia àqueles povos que não eram civilizados, aqueles povos que eram irracionais, que resolviam tudo na briga, tá certo? Outro conceito que foi criado posteriormente, lá pro começo do século XX, era a ideia de que com o progresso da sociedade, com o progresso do conhecimento técnico-científico, com o progresso da tecnologia, da economia, de tudo isso, haveria um progresso no pensamento, um progresso na razão, e a razão se tornaria cada vez mais forte. Qual foi o problema? Com a evolução da tecnologia marcada lá na Revolução Industrial, simplesmente nós tivemos as guerras. Por quê? Porque agora, com os novos métodos de produção, as pessoas começaram a utilizar as coisas produzidas para o mal, para a guerra, para conseguir convencer os outros de seus pensamentos com base na pancadaria, entendeu? Então, a razão acabou levando um caminho contrário. Enquanto era para ela acompanhar o desenvolvimento científico, ela foi para o caminho contrário. Quanto mais havia desenvolvimento científico, tecnológico, mais irracional o ser humano se tornava. Tá, então nós temos um cenário em que a escola de Frankfurt, que foi a principal escola pensadora no início do século XX, se enquadra, que é um cenário em que se busca entender a brecha deixada pela razão para que do nada tudo se tornasse tão irracional. O primeiro conceito que a gente leva é a razão sem reflexão. O fato de ter existido uma brecha na razão que desse margem ao surgimento da irracionalidade, aquilo que não pensa, simplesmente veio do desvínculo entre a razão e a reflexão. Ou seja, a razão é uma forma de pensar, isso é claro. A gente vem estudando isso em filosofia há muito, muito tempo. Mas a reflexão é quando eu meio que penso duas vezes. É quando eu interpreto aquilo que está ao meu redor. Eu uso a razão para interpretar. Quando eu não utilizo a razão para interpretar, ou seja, quando eu não interpreto as coisas com o meu pensamento, eu estou entrando na barbárie. A razão, ela está sendo um instrumento somente para eu atingir um outro objetivo, que não é interpretar, que não é refletir, que não é estabelecer um pensamento duplo, não é. A razão, ela está sendo utilizada aí somente para eu realizar uma ação. É como se o meu cérebro não servisse para nada, só para me manter assim, andando, sabe? Aí nem vale a pena. Então, nesse contexto, na escola de Frankfurt, o primeiro filósofo que se enquadra é o Theodor Adorno. Theodor Adorno, junto de o Max Horkheimer, eles propuseram a ideia da razão instrumental. A razão instrumental seria aquela utilizada somente para atender os objetivos do ser humano. Não deveria interpretar nada, não deveria refletir sobre nada, não, é só entender. Um exemplo muito fácil para compreender a razão instrumental é como a nossa voz e um lápis, por exemplo, transmitem a mensagem que nós queremos passar. Por exemplo, eu quero escrever uma carta de ódio, uma mensagem de ódio para alguém, quero escrever. O lápis, ele não vai pensar que aquilo ali é uma carta de ódio e do nada vai quebrar a ponta, olhar para sua cara e fazer, não vai escrever isso não. Ele simplesmente vai continuar escrevendo. Então a razão instrumental seria isso, seria somente um instrumento que vai passar aquilo que eu quero que seja passado. Não vai refletir sobre nada, tá certo? A escola de Frankfurt, que foi a principal escola do século XX que desenvolveu a teoria crítica, ela surgiu em 1923 e em 1931 Max Horkheimer se tornou meio que o líder, tá certo? Muitos pensadores da escola de Horkheimer, da escola de Frankfurt, se baseavam no estudo dos aspectos econômicos, sociais, políticos, tudo isso da sociedade. Ou seja, a escola de Frankfurt focava no estudo dos aspectos da sociedade. Daí nós chegamos num consenso. Um consenso não, meio que uma discussão. A razão instrumental, ela não teria reflexão nenhuma. Logo, o próprio ser humano não teria autonomia sobre o que ele pensa. Ele somente faz. Ele não tá nem aí pro que ele tá fazendo, ele só
faz. Mas como assim ele só faz? Ele faz o quê? Como que ele tem consciência do que ele faz se ele não pensa? Simplesmente entra nesse quadro a indústria cultural. A indústria cultural teria sido criada conforme a cultura de massa determinou. A cultura de massa é simplesmente a cultura determinada pela maioria, por aqueles que desejam algo a mais, por aqueles que desejam dominação, tá certo? Então, nesse cenário do século XX, lá da ascensão do capitalismo, quem é que manda? Nosso bonitinho, né? O sistema capitalista. O sistema capitalista implanta, assim, todos os seus valores, ideais, preconceitos, comportamentos, tudo que ele quiser. E como é que ele faz isso? Por meio das coisas que o ser humano pensa ser mais naturais. Quais são as coisas que o ser humano pensa ser mais naturais? Assistir televisão, mexer no celular, ler uma revista, ler um livro, ir num museu, entrar em contato com aquilo que sempre foi natural para ele, a arte, o lazer, o entretenimento. Então, o sistema capitalista, de acordo com a escola de Frankfurt, ele meio que passa aquilo que ele deseja, tanto preconceito como ideal como comportamento, por meio daquilo que o ser humano sempre pensou ser natural. Então, o ser humano ele meio que é enganado pensando que aquilo é supernatural, mas na verdade está sendo totalmente corrompido pelo capitalismo. Essa é a ideia da escola de Frankfurt. A anulação do indivíduo é outro tópico defendido por essa corrente filosófica e diz simplesmente que, pelo ser humano não pensar por si mesmo, mas sim ser influenciado pelo capitalismo, pela indústria cultural, por essas coisas, ele não é único. Ele é Maria e vai com as outras. Ele tá que nem todo mundo, é o efeito manada. Todo mundo tá indo do mesmo jeito, por que que eu vou ser diferente? Eu vou junto, cara. Eu vou junto, eu tô sendo influenciado pela massa. Só que a massa, nesse caso, vai ser a ideia capitalista. Por quê? O capitalismo, por estar em ascensão, por dar mais lucros, por dar mais dinheiro, é ele que vai mandar em tudo. Ele que vai determinar o que você gosta, o que você come, o que você assiste, ele que vai determinar tudo, entendeu? Por quê? Porque ele pode mais, ele tem mais dinheiro, tá certo? A sociedade de consumo muito criticada pelos frankfurtianos, vou falar assim, né? Ela simplesmente defende que o ser humano, ele só existe na sociedade pelo que ele tem. Porque vamos analisar. Uma pessoa que ela tem muito dinheiro. Uma pessoa que ela tem muito dinheiro, ela vai ser conhecida por muita gente. Muita gente vai falar, fulaninho de tal tem muito dinheiro, tem muitas terras, ele tem muita coisa, todo mundo vai conhecer fulaninho de tal. Agora você pega um cicraninho da vida. Um cicraninho da vida que não tem muito dinheiro, que tá ali tentando pagar o seu pão de cada dia, tá tentando trazer renda pra sua família. Você acha que alguém vai conhecer fulaninho? Cicraninho? Cicraninho vai ser um Zé Ninguém. Essa é a questão da sociedade do consumo que os frankfurtianos querem dizer. Você só existe pelo que você tem. Ou seja, se você tem muito, você é uma pessoa imponente, tem uma identidade muito conhecida. Mas se você não tem nada, você é um pobre lascado. Entendeu? Essa é a ideia. A vulnerabilidade do ser é uma ideia oposta a isso. Afirma simplesmente que o ser humano deve existir pelo que ele é e não pelo que ele tem. Pelo que ele sente, pelo que ele reflete. E então ele acaba criticando a sociedade de consumo com 3 ideiazinhas principais. A primeira é que a infelicidade vem da perda. Ou seja, se a sua identidade é determinada pelo que você tem, quando você perde, você é um Zé Ninguém. Nossa, até rimou, Então, infelicidade vem da perda. Você almeja ao longo da sua vida todinha, meu Deus, eu sempre quis ter tanto dinheiro. Aí quando você perde, você cai, assim, na angústia, tá? O segundo tópico diz que a desigualdade vem do egoísmo, ou seja, fulaninho tem 2 salgadinhos e cicraninho não tem nada. Então, esse segundo ponto afirma que o fato de cicraninho não ter nada é porque fulaninho não dividiu nada com ele, tá certo? Então, ele acaba dizendo que a desigualdade social ela não vem de fator histórico, não vem de economia, não vem de corrupção, não vem de nada. É simplesmente pelo egoísmo, que o outro não tem porque eu não quero dar. Entendeu? Essa é outra crítica à sociedade de consumo. E a última é que a satisfação vem da inveja. Ou seja, as pessoas elas ficam insatisfeitas quando outra pessoa tem mais que elas. Essa é outra crítica à sociedade de consumo. Por fim, vamos terminar com Herbert Marcuse e o Erich Fromm. Erich Fromm estabeleceu o conceito de sociedade de consumo e a crítica a essa sociedade, e o Herbert Marcuse vai dizer agora que a anulação do indivíduo, ou seja, o indivíduo sendo influenciado pelas massas, pela maioria, pela Maria vai com as outras, ele perde a sua identidade por completo. Ele é um Zé Ninguém, ele é só mais um alienado que tá indo conforme o capitalismo tá determinando.
Então ele diz a irracionalidade do sistema social, ou seja, o sistema social ele é irracional porque ele não valoriza nem um pouco nenhuma das propriedades humanas. Ele não valoriza o amor, a paixão, o ódio, o sofrimento, ele não dá valor a nada, ele só quer lucrar. Então ele diz que o sistema social é irracional por não considerar as características próprias do ser humano. Então ele afirma que as máquinas controladoras, que seria o sistema social, têm por objetivo somente absorver totalmente o ser humano, absorvê-lo e tê-lo como principal instrumento, certo? Beleza, galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe com um amiguinho que também tá lascado pra prova de amanhã e um beijo, tchau!